Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Tudo Flui. Uma oportunidade que a gente tem de bater um papo descontraído com alguns colegas da área da saúde, pessoas que são formadoras de opinião, pessoas que a gente traz para conversar sobre muito mais do que sobre saúde. Conversamos sobre empreendedorismo, sobre vida social, sobre formação, enfim, é um papo fluido que a gente consegue trazer colegas para formar opinião. Hoje eu queria agradecer a presença de uma colega que eu chamei, uma aluna minha, que a gente sempre traz aqui nos episódios, para nos ajudar a conduzir o bate-papo de forma mais fluida possível. Hoje quem está aqui conosco é a Ariana, nossa aluna que está atualmente no 8º período de medicina. Ariana, obrigado por ter vindo. Você pode... Eu que agradeço. E, sem mais delongas, queria agradecer a presença da nossa convidada especial, Elma Veloso. Elma que é nutricionista, uma pessoa que é referência dentro da nossa sociedade, é uma pessoa dedicada à universidade, uma formadora realmente de opinião, formadora de alunos, de nutricionistas no nosso mercado, e é uma pessoa que eu tenho como referência a minha nutricionista, e eu não podia escolher outra pessoa para vir aqui conversar com a gente sobre assuntos que de certa forma vão ser polêmicos. Elma, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, Thiago. Vamos começar esse bate-papo. Eu queria começar, na verdade, com você se apresentando. Né? Quem é a Elma? De onde a Elma veio? Como é que a Elma veio parar em São Luís? Já estou adiantando que a Elma não é de São Luís. Como é que foi essa tua trajetória? Bom, eu sou de Montes Claros. Na verdade, eu sou de uma cidade pequena, perto de Montes Claros, que se chama Ubaí. Mas Montes Claros é onde a gente vai nascer, né? Porque não tem hospital na cidade que eu morei por mais tempo. E depois desse período eu estudei em Montes Claros, voltei para Montes Claros para estudar. E aí no período de faculdade eu já fui fazer faculdade em Ouro Preto, que eu não sei se tinha essa pergunta, né? Mas eu fui fazer faculdade em Ouro Preto. E recém-formada eu passei no concurso da aeronáutica aqui para Alcântara. Então eu vim já recém-formada, então toda a minha carreira ela foi construída aqui no Maranhão, há 24 anos atrás. Que legal, que legal. E aí você veio para a aeronáutica, e na época era dedicação exclusiva, como é que funciona, ou você chegou a clinicar já desde quando chegou, como é que foi isso? Então, nem tinha como, porque a gente ia para Alcântara, era um barco pior do que o que é hoje, né? Parece que hoje está bem melhor, mas na época a gente ia às 6 horas da manhã e voltava às 6 da tarde. Então era uma rotina bastante cansativa, eu consegui ficar por 3 anos. Aí depois do terceiro ano eu pedi a baixa, né, para poder fazer mestrado. Na época eu entrei no mestrado, comecei a dar aula já na UFMA, no SEUMA, que foi bem paralelo, assim, foi 2007. E aí, nesse período, eu já comecei a me encantar pela docência. Então, fui ficando, né? E Sim. Hoje estou aqui. Essa era uma dos caminhos que ia levar essa nossa conversa, saber como é que você foi realmente parar dentro do ambiente universitário. Porque o nutricionista, e também a gente quer tocar nesse assunto a respeito de formação, mas o nutricionista ele tem várias áreas de atuação. Né? O nutricionista tem a parte hospitalar, tem a parte clínica ambulatorial de consultório, né? E também, como qualquer outra especialidade, tem o ambiente da docência, da universidade. Como é que foi essa escolha por atuar nessa área que hoje talvez ocupe, não sei se tanto ainda hoje, mas já ocupou grande parte da tua carga horária, né? Sim, sim. O que acontece? A nutrição, ela acaba sendo... Tem até uma área que você não mencionou, mas que é a parte de administração de restaurantes. Então, são áreas muito diversas. E como eu vim ainda recém-formada, eu queria dar continuidade aos estudos, né? E na época que estava criando o curso de nutrição, isso foi em 2004, estava criando o curso de nutrição tanto na UFMA quanto no SEUMA. Então eu conheci os veteranos aqui que também não tinham feito nutrição em São Luís, tinham saído para estudar em outros estados. E naquele período eu já fui conhecendo esses professores, na época eles estavam formando mesmo os cursos tanto no SEUMA quanto na UFMA. E logo eu fui achando muito interessante seguir a carreira acadêmica, mas
longe disso, eu ainda estava na aeronáutica, conhecendo o estado, enfim, estava meio perdida ainda. Mas conforme eu fui avançando nessa linha aí de pesquisa, fui fazer pós-graduação, que era na época, e depois de 3 anos foi que eu realmente fui fazer o mestrado. E depois que eu entrei no mestrado, eu realmente vi que eu queria ser professora. Né? As coisas foram caminhando para isso. Foram caminhando. E aí a aeronáutica, para mim, que era a área de alimentos, que na época eu trabalhava lá, não era com clínica. Sim. Eu trabalhava no restaurante da FAB. Então, imagina, uma recém-formada, a 3.000 quilômetros de distância, e a primeira nutricionista do rancho. O rancho é o restaurante das Forças Armadas, a gente dá esse nome, né? Então, era muito difícil para mim, porque eram soldados que não tinham nenhuma formação para estar ali no restaurante, não tinham feito cursos de garçons, tinham os taifeiros que passaram por cursos na aeronáutica, mas a grande maioria eram soldados que moravam em Alcântara, às vezes em casa mesmo, de comunidade quilombola, alguns, inclusive. Sim. E aí falar daquela questão de higiene que tem que ter no restaurante, eram questões muito difíceis para mim. Então, eu fui um pouco frustrada nessa parte de alimentos, tanto que eu vi que não era realmente a minha área, nunca mais trabalhei com isso e nem pretendo trabalhar mais, porque realmente eu acho muito difícil, sabe? Complicado. Acredito. Nessa parte de formação, né, a gente está no ambiente acadêmico, a gente vem passando por algumas gerações, vem percebendo realmente que a cada geração ou a cada momento existe uma busca maior daqueles recém-formados por áreas específicas. Como é que você tem acompanhado esse processo? A gente está vivendo... acredito isso de forma muito positiva, a gente está vivendo, acredito que uma geração com uma cabeça, pelo menos com atitudes mais saudáveis, né? As pessoas estão fazendo mais atividade física e estão buscando se cuidar melhor, né? Então, normalmente o fluxo das especialidades vão caminhando para isso. A nutrição não deve ser diferente. Como é que você analisa esse mercado da nutrição voltada para esse público, para o público realmente do esporte, da atividade física? E é uma das suas especialidades, né? Sim, sim. Fisiologia do esporte, a parte esportiva. Isso, eu tenho a especialização em fisiologia do exercício, né? Do esporte, nutrição. E na minha época de graduação, eu nem via a disciplina nutrição aplicada ao esporte. Hoje já tem na grade curricular, né? As grades curriculares do Brasil inteiro já tem. E quando eu cheguei no SEUMA também para dar aula, eu coordenei o curso de nutrição por muito tempo. E nesse período eu fiquei com a vontade de estudar nutrição esportiva. E aí, paralelo a isso, eu criei a pós-graduação em nutrição esportiva lá, exatamente para ter como oportunizar para os outros alunos também os nossos egressos. E eu comecei a assistir às aulas e depois eu resolvi fazer realmente uma pós em nutrição esportiva. E adoro a área de esporte, eu acho que é uma área que ela já esteve em ascensão. E hoje a gente tem outras áreas que estão entrando também em ascensão, a parte clínica, gerontologia, né? Então tem migrado também outras áreas, porque de certa forma muitos alunos fizeram a pós em nutrição esportiva e saturou um pouco o mercado. Sim. Mas se a gente for pensar em saturação, a gente não leva o aluno a se instigar em nada, né? Porque todas as áreas acabam tendo muita procura. Mas a área de esporte, ela tende a ser perene, porque cada vez mais, inclusive a última pesquisa mostrando o perfil dos adultos, mostra que a preocupação com o estilo de vida, ela é ascendente. Né? Então, se a gente pensa que a população está cada vez mais preocupada com o estilo de vida, com a alimentação, com o exercício, a nutrição esportiva ela sempre vai ser uma área excelente para se seguir. Falando, né, dessa parte de nutrição esportiva, que, sem sombra de dúvidas, tem uma procura muito grande e, como eu falei, a gente tem percebido que a população está buscando se cuidar cada vez mais, mas a gente está também vivendo o boom do acesso de informação através das redes sociais. Inclusive, em todas as áreas, inclusive por pessoas não profissionais da saúde. Sim, eu acredito que na nutrição ocorre muito isso. Muitas pessoas querendo ali, se sentem no direito de prescrever dieta através da rede social, achando que realmente existe uma receita de bolo.
E aí a gente já entra um pouco sobre a parte mais prática realmente da nutrição voltada para esse público. O que você analisa que tem o seu ponto positivo e que tem o ponto negativo desse excesso de informação? Como é que tu analisa, como é que a população pode absorver, porque afinal de contas você como profissional, quando assiste, você sabe como filtrar. Né? E o atleta, a pessoa comum acompanhando o Instagram, o que você percebe que tem de positivo isso e o que acaba tendo também de negativo nessa parte da informação? Tem de positivo porque eu acho que a população hoje ela é extremamente informada sobre alimentação, nutrição. Inclusive hoje existe uma campanha muito grande que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, e quando às vezes a gente vai dar uma palestra, né, para a população, eles já têm várias informações, inclusive crianças, eles têm muita informação que eu me lembro que talvez eu tenha aprendido isso no curso de nutrição, né? E hoje eles já têm essa informação. Então, acho isso super positivo. Agora, o filtro é que é um pouco complicado. Então, uma pessoa que às vezes não tem o conhecimento mesmo científico, ele vai para as redes sociais e fala uma verdade absoluta que não existe, né? Então, a gente vê isso muito com relação aos alimentos que eles são os vilões, né? Tipo, ninguém mais pode comer. Primeiro, todo mundo substitui o pão pela tapioca. A tapioca é o melhor alimento. Aí todo mundo começa a trocar o pão pela tapioca. Não, a tapioca tem alto índice glicêmico. Vamos voltar com o cuscuz. Vamos sair do pão e vamos voltar para o cuscuz. Então, são algumas informações que elas são colocadas como verdade absoluta sem quantificar, né? Então, eu acho que isso acaba atrapalhando bastante. E a gente vê que as próprias diretrizes, elas colocam para o paciente que tem, às vezes, um problema de saúde como diabetes, por exemplo, pacientes que têm alguma cardiopatia, quando a gente vai ler a diretriz, eles permitem, né? Tem uma permissão até do consumo de açúcar. É claro que a gente não vai para as redes sociais para estimular a população a comer açúcar, porque já come por vontade própria. Sem, né? Precisar ninguém estimular. Sem precisar ninguém estimular. Mas a gente não pode, eu acho que isso é um ponto muito negativo, a gente não pode colocar não pode, esse não o tempo todo nas redes sociais. Eu acho que isso acaba influenciando também de forma negativa. Prejudicando mais do que ajudando. Sim, prejudicando, porque às vezes gera até um efeito rebote, né? Às vezes o paciente nunca consome determinado alimento e quando ele se olha naquela mesa com algum alimento que ele tenha feito muita restrição, ele come uma quantidade muito superior ao que teria comido se fosse permitido, né? Eu vou elencar aqui algumas coisas que no meio social se tem como saudável ou como sendo benéfico você fazer uso, e eu queria ouvir tua opinião sobre cada um desses itens. Primeiro, creatina. O que realmente é vantagem? É importante o consumo de creatina? Quem é a população? Quem é o público que se beneficia? Quem não se beneficia? Fala um pouquinho sobre a creatina pra gente. Bom, a população em geral se beneficia com o consumo da creatina, porque, primeiro, a gente tem hoje um estilo de vida que é bastante desgastante, né? Então, excesso de informação, telas, o consumo alimentar, ele hoje também perde um pouco na qualidade, e a creatina, ela é um aminoácido que a gente tem dificuldade no consumo se não for de carne, né? A maior quantidade de creatina biodisponível seria na carne vermelha. Mas a gente tem um aspecto negativo também de consumir excessivamente a carne vermelha. Então, a creatina ela acaba sendo bastante importante para quem se exercita, porque ela gera energia, né? Então, a creatina ela doa o grupamento fosfato, que é a nossa moeda de troca de energia no corpo é o ATP, e ela doa esse grupamento fosfato para formar o ATP. Então, a gente precisa de energia. Os nossos neurônios precisam de energia para pensar, para raciocinar, para produzir, né? Nosso músculo precisa de energia, nosso músculo, tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco. Então, nós podemos dizer que qualquer ser humano se beneficiaria da creatina. Alguns mais. Quais são esses que mais se beneficiam? São os vegetarianos. A população que cientificamente mais se beneficia do consumo de creatina são os vegetarianos, porque eles têm baixo consumo, né? Mas, no geral, podemos colocar que a população em geral se beneficia. Certo. E o whey? Whey protein. Bom, vamos lá. O whey ele é uma proteína isolada, se a gente vou comparar aqui a isolada.
Assim como é uma proteína que vem da carne, uma proteína que vem do ovo, né? Então, são similares. Eu sou praticante de exercício físico, eu sou obrigada a consumir whey protein? Não tem essa obrigação. Por quê? Primeiro, a gente consome a proteína advinda dos ovos, de todos os produtos de origem animal. O whey, ele acaba entrando, eu sempre falo isso com o paciente, ele acaba entrando como uma alternativa simples e de sabor doce. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, no meio da manhã vai comer uma carne com um pão, por exemplo, às vezes uma pessoa que quer hipertrofia, ou às vezes até quem está querendo reduzir gordura corporal e quer consumir uma dieta mais rica em proteína, ele já não aguenta mais comer carne, ovo, então ele quer um alimento diferente, um alimento doce. Então, eu acho que a grande vantagem do whey protein, ele entra nessa proposta. Ele é super prático. A gente tem hoje no mercado suplementos muito limpos de aditivos, né? Então você tem lá que é basicamente soro do leite com um adoçante natural. Então essa é uma proteína que talvez do ponto de vista nutricional ele fique até mais saudável do que consumir uma carne, por exemplo, né? Então acho que essa é a proposta, é verificar quem realmente precisa e se ele faz questão de consumir esse alimento doce ou se ele prefere o ovo, né? A gente estava conversando, inclusive, antes de você chegar aqui, antes da gente começar esse bate-papo, sobre a dificuldade realmente a respeito da nutrição quando a gente pensa em ganho de massa muscular. Eu sou de uma família de pessoas com sobrepeso, até com obesidade, e a vida inteira acabei tendo essa briga com a balança e tinha, até certo tempo, um certo bloqueio com alguns alimentos. Por entender que, não posso comer pão porque engorda, não posso comer uma tapioca, não posso comer nenhum tipo de carboidrato Sim. porque engorda. Na minha cabeça sempre carboidrato é igual a gordura, então eu vou evitar carboidrato. Mas ao mesmo tempo, hoje eu faço bastante aeróbico e fazer aeróbico faz com que a gente vá definhando. Uhum. Se a gente não se preocupar em uma boa alimentação e musculação, a gente vai perdendo massa muscular. E hoje eu tenho uma dificuldade grande de ganho de massa muscular. Que obviamente eu percebo que é devido a essa baixa ingesta calórica. Como é que a gente consegue ter esse controle, até que ponto a gente consegue nivelar bem a respeito de uma boa suplementação, de uma boa alimentação para não ganhar peso, mas ao mesmo tempo não comer pouco a ponto de fazer o catabolismo, entrar em catabolismo e perder massa muscular. Como é que a gente consegue, legalmente falando, obviamente aqui no meu objetivo não é uma consulta, mas para que as pessoas que estão acompanhando consigam ter uma noção assim, do que deve ser o mínimo necessário de refeições ou de alimentos, como é que funciona essa avaliação básica aí desse paciente? Então, o primeiro passo é individualizar, né? O paciente ele precisa perder gordura ou a gordura já está no nível ótimo, ele só precisa hipertrofiar ou manter, né? A gente tem que fazer essas 3 perguntas. Se o paciente pretende ainda perder gordura corporal, aí a gente tem que descer bastante, né, carboidrato e gordura e fazer uma dieta hiperproteica, né? E aí conseguir fazer com que ele continue perdendo gordura corporal e às vezes até consiga uma hipertrofia nesse processo, né? Mas que o peso ele flutue um pouco menos. Quando a gente fala do paciente que ele já está com um nível de gordura ótimo e só precisa hipertrofiar, aí a gente tem que fazer um superávit calórico. E esse superávit calórico implica em consumo de carboidratos também ao longo do dia, não passar muitas horas sem se alimentar, ter fontes de proteína a cada 3 horas, mais ou menos, para que ele realmente não tenha perda, não tenha o catabolismo, principalmente quem faz os exercícios aeróbicos em abundância, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre a parte de alimentação e suplementação, né? Dá para imaginar uma pessoa ter uma vida corrida, consiga ter um anabolismo ali, consiga ganhar massa muscular sem essa suplementação, sem whey, sem creatina, se alimentando, porque eu estou tentando imaginar, e eu sempre que vou na consulta contigo lá e sempre que eu pesquiso a respeito de dieta, eu fico tentando trazer aquilo para a minha realidade, né? Eu saio de casa muito cedo, volto para casa
à noite, muitas vezes eu almoço na rua. E a dificuldade que se tem, porque para as pessoas que vivem do corpo, né, pessoas que são atletas profissionais, são pessoas que são acostumadas a sair de casa com sua lancheirinha, ali na lancheirinha já está o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, está tudo ali organizadinho. A pessoa, eu super admiro quem posta assim, fazendo a refeição da semana. A pessoa posta em cima da mesa vários Tupperware, vários bandequinhos ali da semana. Cara, eu não me vejo fazendo isso. Mas como é que a gente consegue ganhar massa muscular, perder peso, com essa dificuldade realmente de trazer um alimento de casa? São coisas que me bloqueiam no dia a dia. Como é que tu lida com esse tipo de paciente como eu, assim, paciente difícil? Pacientes difíceis precisam levar umas lancheirinhas com suplemento que são fáceis, né? Então, existem as barrinhas de proteína, as bebidas lácteas ricas em proteína. Existe o whey de pote que é mais fácil, né? Então, você pode deixar no teu trabalho um pote de whey protein com os biscoitos proteicos, né? São alternativas. Mas também pode deixar alguns alimentos no teu trabalho, se for possível, né? No teu caso, tu tem consultório, tem tua clínica que é possível você deixar alguns alimentos lá. Mas quem trabalha, por exemplo, em hospital, que não tem essa possibilidade, às vezes precisam comprar alimentos em lanchonetes, né? Então, alguns hospitais têm as suas próprias lanchonetes e vai lá fazer um lanche. A gente vê que hoje, já a maioria deles tem um cuscuz com uma carne, tem um sanduíche, um pão com alguma proteína. Então, teria que realmente sair do ponto onde está, né, do consultório em si e ir. Ou então, fazer o mais prático é o whey protein. É o mais prático, assim, sabe? Inclusive, eu sempre tenho ali uma coqueteleira com whey, porque você pega uma água, mistura e já garante. É rápido. É rápido. Prático. Prático. Mas, assim, eu concordo plenamente contigo. Eu admiro muito quem sai de casa com esse planejamento, né? De voltar no final do dia, levando todas as refeições, porque não é fácil, né? A gente vê, assim, tem pessoas igual... Hoje eu atendi um personal, inclusive, e ele sai de casa às 5h30 da manhã para começar a dar aula, sai já tendo tomado café da manhã, mas aí ele tem que levar lanche de 9h30, 10 horas, almoço, lanche em torno de 4 horas, o jantar... Ou então, às vezes, ele faz um outro lanche para chegar em casa e jantar 9 horas da noite. Então, tem pessoas que realmente têm uma rotina muito puxada e que fazem as refeições muito fora. Então, vez por outra, eu mesmo assim, sou super flexível dizer para ele, vá a alguma lanchonete e peça uma refeição, que é possível, né? A gente, às vezes, fala assim, tem que levar tudo de casa, mas a gente consegue. A gente estava conversando com a Ariana há pouco, ela... apesar de ser acadêmica de medicina, já está quase se formando, né? Mas a gente tem pouco conhecimento dessa parte nutricional durante a faculdade. Eu, pelo menos, na minha formação, tive pouco contato realmente com essas informações nutricionais, os alimentos que são... vamos dizer assim, eu tenho um termo que é um carboidrato... quando fala sobre a diferença da batata doce para o arroz. Para a batata inglesa, por exemplo. Exato, que é o carboidrato complexo e o carboidrato simples. Essas são termos que eu vim conhecer depois, assim, durante a faculdade eu não tive esse conhecimento. Mas a Ariana, a gente conversando há pouco sobre isso, que ela teve um resultado muito legal, ela focou tanto na alimentação quanto no treino, conseguiu perder gordura, ganhar massa muscular e, como ela comentou, né, de forma bem empírica da cabeça dela, e agora que ela está fazendo um acompanhamento nutricional, quais são essas pegadinhas, assim, o que tu percebe que muitas pessoas acabam fazendo de errado a respeito de alimentação, trocando um alimento por outro, achando que estão fazendo uma boa troca e não estão fazendo, principalmente as pessoas que estão ali querendo perder gordura, ganhar massa muscular. Quais são essas... Você deu um exemplo com a tapioca, que durante um tempo, não, a tapioca que é legal, depois, ixi, corre a tapioca, que tapioca não é legal. Hoje, quais são essas pegadinhas que você percebe que as pessoas ainda caem? Então, se a gente for pensar o advento da dieta low carb,
na população não gerou emagrecimento. Gerou alguns emagrecimentos de forma individual, mas quando a gente vai pensar assim, o quão ela se popularizou, a dieta low carb, e por que a população tem aumentado cada vez mais. Hoje a gente tem mais de 59% da população brasileira com excesso de peso. Então, se a gente faz essa comparação, a dieta low carb, ela é feita de muito mal feita, vamos usar esse termo, né? Por que ela é mal feita? Porque as pessoas acham que pode comer a carne à vontade. E esse à vontade, às vezes a pessoa se senta à mesa e comeu 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas de carne, meio quilo de carne, né? E a carne, ela é preparada com gordura muitas vezes. Então, aquele meio quilo ou 400 gramas de carne ou 300 gramas de carne que a pessoa ingeriu, ela pode ter sido com 800 calorias, 900 calorias, 1.200 calorias, que a pessoa não culpa a proteína animal como sendo a fonte da caloria que ela está ingerindo. Então, ela mesma chega no consultório e fala assim: doutor, eu não sei por que eu estou engordando, eu não estou comendo arroz, eu não estou comendo macarrão, não estou comendo batata, eu só como a carne e a salada. Tá, vamos ver quanto de carne e salada você está comendo. Aí, primeiro, às vezes ela consome o azeite de forma exagerada, né? Então não é um regar a salada com azeite, é realmente derramar o azeite na salada, e a carne muitas vezes preparada com gordura. E muitas vezes, eu dou aula para os cursos de farmácia e enfermagem, e eu gosto sempre de mostrar para eles, porque, como você falou nos outros cursos da área da saúde, não divulgam tanto essa informação. Então eu mostro para eles no programa: olha só, eu vou colocar 1 colher de chá de manteiga nesse cuscuz e vou mostrar para vocês que o cuscuz, o volume do cuscuz é muito maior, ele vai ter a mesma caloria do que essa colher de chá cheia de manteiga. Então, acho que a grande pegadinha é a gordura, que é entranhada na comida. Muitas vezes a pessoa nem sabe como foi preparada. Você pode pensar que tua funcionária fez uma carne assada. Talvez tua funcionária tenha regado com manteiga, tem aquela carne suculenta, gostosa, né? E você come de forma abundante e não percebe. Então, eu acho que esse é o grande erro alimentar hoje, sabe? Eu acho que é confundir a cabeça ali do carboidrato e da proteína, como sendo a proteína uma grande salvação para a dieta, para a perda de peso, para a hipertrofia, e condenar o carboidrato. Mas a carga calórica da proteína, do carboidrato, muitas vezes ela é baixa, né? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 100 gramas de arroz, vai te fornecer lá 100 calorias aproximadamente. 100 gramas de carne, dependendo da forma como ela é preparada, vai te fornecer 300, 400 calorias, né? Então, isso é a grande pegadinha. Te ouvindo falar, não deixa de vir na cabeça a dieta cetogênica, né? Eu já fiz a dieta cetogênica, consegui perder peso na época, eu estava acima do peso, consegui perder peso, consegui controlar, mas eu relaciono muito a dieta cetogênica com a dieta low carb. Para mim elas eram muito próximas, né? E pelo que eu estou entendendo, aparentemente não é tão próximo assim, porque na dieta cetogênica a orientação que eu tinha era comer gordura, botar azeite, comer carne gorda. Qual é essa diferença então, e por que na dieta cetogênica fazendo isso eu emagreço e na low carb não? Me tira essa dúvida. Eu acho que é a dúvida de muita gente que está ouvindo também. Vamos lá. Então, o que é a dieta normal? Vamos pensar que eu estou trabalhando aqui em reeducação alimentar, que a gente usa muito esse termo. É uma dieta quando a gente usa acima de 45% de carboidrato. Tá? Faz o gasto calórico, né? Então você precisa ingerir 2.000 calorias. Então, dessas 2.000 calorias que você precisa ingerir, uma dieta normal em carboidrato, ela é acima de 45%. Certo? Quando eu falo numa dieta low carb, ela é abaixo de 45%. Então, a dieta low carb cabe pão, macarrão, frutas, né? Então, ela é uma dieta com consumo de carboidrato, mas um consumo mais baixo. Existe a dieta muito low carb, que é a sigla VLD, que é a Very Low Carb. O que seria isso? É abaixo de 26% de carboidrato, que também dá para comer frutas, algum pãozinho, alguma coisinha ali do carboidrato.
Quando eu falo em dieta cetogênica, eu tenho que descer esse carboidrato para no máximo 5%. Então, esse 5% não entra em nenhum alimento que é fonte primária de carboidrato. O que são esses 5%? É o tomate que está na tua salada, a cenoura que está na tua salada, uma castanha que você comeu que tem um pouco de carboidrato. Então, na verdade, são os alimentos que são fontes de fibras e fontes de gorduras oleosas que trazem um pouquinho de carboidrato. Então, por que essa dieta emagrece? Por que eu comer 5% de carboidrato emagrece? Por que eu comer 26% não emagrece? E o outro 45% também não. Porque ela é feita de forma muito flexível. A de 26%, de 45% é muito flexível. Tem dia que você vai querer comer mais arroz, tem dia que você vai querer comer mais carne. Então, isso acaba não gerando o estado de cetose. E a dieta cetogênica, ela emagrece rápido, porque você entra em estado de cetose. Teu corpo cai o nível de glicose e ele passa a usar os corpos cetônicos como fonte de energia. Por isso vem o nome dieta cetogênica. Então, você não consome carboidrato. Teu corpo reaprende a usar a gordura como fonte de energia e acaba tendo um gasto calórico maior e usando a tua gordura estocada como fonte de energia. E então, não tem flexibilidade. Você só come gordura e proteína. Né? O carboidrato é muito pequeno, então isso faz com que realmente você emagreça. E se você for pensar no período que você fazia cetogênica, Thiago, provavelmente você não comia muitas refeições, você fazia 1 a 2 refeições por dia, porque enjoa de comer aqueles alimentos, né? Isso, e é essa a outra dúvida. O jejum intermitente anda junto com a cetogênica? Tem que andar junto ou não necessariamente? Acaba andando junto pela saciedade? Qual é essa relação desses dois tipos de dieta? É uma simbiose, né? Porque o que acontece? O indivíduo acaba perdendo realmente a vontade de fazer várias refeições por dia, porque ele se mantém saciado, e o estado de jejum acaba influenciando ainda mais o estado de cetose. Então, ele acaba, um círculo muito interessante para a perda de peso, associar o jejum intermitente com a dieta cetogênica, né? Ele mantém o tempo todo saciado, vai perder peso. Porque o que faz perder peso no final das contas é o déficit calórico. Independente de qual foi o macronutriente, se foi carboidrato, proteína ou gordura que você desceu, mas gerando déficit calórico. E a dieta cetogênica, ela acaba gerando esse déficit por causa da saciedade e da redução do número de refeições. Realmente é um equilíbrio aí que precisa ser bem raciocinado, né? Por Sim. Isso a importância do especialista, de realmente desse acompanhamento com o especialista. Como é que você analisa hoje e aí a gente já falou da rede social, de pessoas que muitas vezes nem são da área da saúde, mas como é que você analisa essa invasão de prescrição alimentar por outros profissionais, né? Porque a gente tem dentro de uma visão mais ampla, nós temos pessoas que têm contato com o paciente ali, que vão desde do profissional de educação física na academia, o médico endocrinologista, o médico nutrólogo, tem o nutricionista, né? Então nós temos uma gama de profissionais que estão tendo contato com esse paciente, e acaba que muitas vezes gera confusão na cabeça do paciente, porque um dá uma orientação para seguir de uma certa forma, outro dá orientação para seguir de outra forma. Como é que é esse jogo de cintura para conseguir administrar isso e tentar trazer para o paciente alguma informação que venha realmente a trazer benefício e não venha a trazer conflito com os outros colegas? Porque boa parte desses pacientes, eles estão acompanhando com esses outros colegas, né? Sim. Como é que é esse jogo de cintura com as outras especialidades? Então, eu até falo isso muito com os meus alunos, porque principalmente o personal, ele está com o aluno todos os dias ou 3 vezes na semana. E ele encontra conosco, o nutricionista, 1 vez por mês, 1 vez a cada 3 meses, dependendo. Então, a gente às vezes tem que, durante a consulta, estimular ele a entender ali todo o processo, mas também não ir contra o personal, porque é a pessoa que exerce a maior influência sobre
sobre o cliente, né? Então, às vezes a gente tem que ter uma relação muito amigável. Eu falo que, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento até melhor, né, nesse aspecto, porque os profissionais de educação física indicam a nutricionista, poucos é que realmente ainda retém o aluno para si, mas quando ele observa que quando ele acaba tendo um tratamento multiprofissional, o resultado é muito melhor. Então, quando ele consegue acompanhar isso, inclusive nós, nutricionistas também, não devemos prescrever treinos nem mudar a medicação, não, obviamente, porque quando a gente faz os encaminhamentos, o resultado do cliente é muito melhor. E a gente vem de um momento que eu acho até interessante. Eu acho que o impacto das redes sociais hoje é pior, né, do que o aconselhamento multiprofissional, não sei se a palavra é multiprofissional, mas o aconselhamento de outra classe na área de nutrição. Então, os endocrinologistas recomendam, o angiologista recomenda a nutricionista, então encaminha para a nutricionista, o próprio profissional de educação física. Então, acho que hoje a gente está vivendo até um momento melhor do que já se viveu no passado, nesse aspecto. E acaba se tornando uma via de mão dupla, né? Porque quando você recomenda o paciente para aquele profissional, o profissional acaba recomendando outros pacientes. Eu acho que tem que ter realmente um jogo de cintura para conseguir administrar isso de uma forma saudável, né? Não combatendo direto, por mais que muitas vezes a gente percebe que a orientação não era bem aquilo que ele deveria fazer, mas tentar realmente ter um jogo de cintura. O que a Elma faz de atividade física? A Elma faz musculação quase todos os dias. Eu adoro me exercitar. Eu falo isso assim, às vezes dá o domingo e eu fico doida para ir para academia. Só que a academia abre tarde, né? E eu tenho um hábito muito cedo, eu acordo 6 horas da manhã e tal. Então, eu gosto mesmo da musculação, mas eu acabo fazendo um exercício aeróbico em alguma... Agora, eu fazia muito a bike na época, a época que fechou. Eu estou agora um pouco carente dessa parte aeróbica. Tá porque estou órfã. Hoje eu até fui conhecer o estúdio lá, o RD, eu fiz uma aula que é a Bootcamp, que é uma aula que mistura um pouco corrida com funcional. Achei bem legal, pretendo voltar. Mas o meu foco mesmo é a musculação, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto dos horários, a academia é sempre aberta, então se eu vou ter tempo de manhã, no meio da manhã, no final da tarde, eu gosto bastante. Eu queria ter eu queria poder afirmar isso. Eu adoro ir para academia. Realmente, a academia para mim é uma obrigação. Eu gosto de aeróbico, né? Eu acho que por esse trauma de infância, né, de ganho de peso, etc., eu sempre busquei fazer algo que gasta bastante caloria, que sua camisa. Então, eu gosto de todos os esportes. Eu gosto de fazer esporte, de movimentar. E a musculação para mim é algo necessário para evitar lesão. O meu esporte principal é a corrida, e quando eu percebo que eu passo um tempo sem musculação, aumenta a incidência de lesão, e isso realmente é bem traumático, porque aí aumenta a lesão, eu fico sem treinar, ganho peso e aí volta aquele ciclo vicioso. Olha, a gente está caminhando aí para finalizar esse bate-papo. Eu queria partir para uma parte desse nosso bate-papo voltado mais para o empreendedorismo, né? A gente conversa e já conversou bastante sobre gestão, sobre clínicas, né? A gente já trabalhou junto lá atrás e conversava mais no dia a dia sobre isso. E eu queria conhecer um pouco sobre a rotina da Elma empresária, né? A Elma que saiu do ambiente exclusivamente de sala de aula e resolveu empreender. Né? E a gente sabe que no Brasil a vida do empreendedor é difícil, né? Quais foram as principais dificuldades que você teve no início e que você continua tendo hoje nessa parte de gestão, de ter sua própria clínica, de ter seus funcionários, de ter sua rotina fora do ambiente universitário? Então, eu acho que a pior parte é ter funcionário. Assim, foi um grande... Foi difícil para mim. Então, no primeiro ano do consultório, da clínica, eu tive 4 secretárias, né? Então, foi um rodízio muito grande, aí fazia treinamento quando achava que estava indo bem.
tinha alguns problemas e às vezes eu não sei se acontece contigo, mas meus clientes de consultório são muito antigos, são pessoas que às vezes estão me seguindo aí para onde eu vou há 15 anos, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso de forma muito frequente. Pacientes que tentavam marcar, mas você não atende tal dia. E como eu sou professora e acabo tendo os meus dias de UFMA mesmo, e não piso mesmo no consultório, às vezes eu percebia que a secretária, ela acabava não marcando para alguns dias e ela não ia, levava o telefone, fazia consultas, então, para fazer marcação de consulta, e ela colocava muita agenda. Aconteceu isso com 2 secretárias minhas. E aí eu tive que mudar. Aí eu fiz um pequeno curso ali de administração e me foi dada a ideia de bonificar para cada consulta feita, você deve bonificar a tua secretária. Bacana. Isso para mim foi um divisor de águas. Pronto, minha secretária está lá produzindo a mil, há 3 anos, a mesma secretária. Então eu acho que foi uma história de quase desespero ali para chegar ao sucesso, e realmente a gente vê que a gente precisa de um aconselhamento, porque eu não tenho formação de administração, então foi a vontade de empreender sem nenhuma formação, e vi as dificuldades que se tinha, né, no início para você montar a clínica, todos os alvarás, a parte estrutural, né, então acho que esse foi o grande dificultador mesmo no processo, mas acho que hoje já está bem estabilizada essa parte, mas veio agora a parte de suplementação, acho que a gente não se contenta, né? Como o bichinho te morde lá e você, quando está sossegado em alguma área, quer fazer mais alguma coisa. Você quer alguma coisa para agitar, e eu coloquei o quiosque de suplementos, e aí foi outro cansaço ali, né? Porque até eu conseguir estruturar estoque, com espaço, com o que se vende, enfim, está sendo um processo. Uma loja, acaba sendo uma loja, então a logística é outra, né? Exatamente, a logística é outra. Aí eu tive que procurar uma nova ajuda de administração nessa área para entender um pouquinho. E aos poucos está caminhando, sabe? A gente vê que quando você se dedica e procura realmente se informar como fazer, as coisas vão dando certo, e quando começa a se aquietar, você já quer realmente algo para agitar a cabeça, agitar as noites de sono, tá, Ariana? Você vai passar por isso também, né? Quando começa a ficar muito quieto, a gente já quer um novo desafio. Eu já sou assim. Já quer se movimentar. Exatamente. Né? Eu acho que essa parte de empreendedorismo, eu acho que é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui, e eu acho que 10 a cada 10 respondem a mesma coisa. Pessoas. Eu acho que é a principal dificuldade. A gente... Eu culpo tanto a falta de preparo que nós temos, né? Nós não somos treinados para empreender. Nós não aprendemos isso na faculdade. Nenhum curso, acho que, da área da saúde ensina a gente a cuidar de doença, de doente. Exato. Né? Mas não como é que funciona para emitir uma nota fiscal, um recibo, qual é a melhor carga tributária, se é melhor você ficar no Simples Nacional, no lucro presumido. São coisas que, para muitas pessoas que não estão ainda empreendendo, é xingamento, nem sei o que é isso. Sim, né? Sim. Então eu acho que essas dificuldades, né, se dão boa parte por essa falta de ensino, de preparo que a gente teve. Mas também a gente percebe que o atendimento, né, a gente precisa estar o tempo todo junto, né, com os funcionários ali, com as pessoas que estão ao nosso lado, para que fique parecido com o que a gente quer. Sim. Porque muitas vezes você vai escalando o negócio, vai aumentando a sua rotatividade, vai querendo colocar outras pessoas para trabalhar lá, para poder gerar o negócio. Eu tive essa dor de cabeça numa outra clínica que a gente tinha, e são muitas informações acontecendo, muitas vezes você não está ali, mas está achando que eles estão fazendo do jeito que você quer e não estão, né? Estão fazendo do jeito que vem na cabeça. Né? Então essa parte de treinamento ela é realmente muito importante para conseguir
fazer com que o funcionário se sinta valorizado, né? Porque ele, quando está se sentindo valorizado, ele realmente veste a camisa, né? Veste a camisa. Eu acho que é um ponto muito importante. Ariana, quer fazer alguma pergunta? Eu quero compartilhar sobre a experiência que tu falaste, né, que eu fiz. Quando a senhora explicou sobre a dieta low carb, eu percebi que foi isso que eu fiz, assim, intuitivamente, nos dias que eu precisava treinar com mais força, tipo, treinos mais pesados, eu consumia mais carboidrato, eu me permitia comer um pouco mais de arroz, um pão, e quando eram treinos menos intensos, eu apostava mais na proteína, né? E também fazia bastante cardio, sempre muito cardio, sempre depois da musculação, às vezes ia só para fazer o cardio. E também apostei em comer limpo, excluir industrializados da minha alimentação. E assim eu obtive um bom resultado. Mas estagnei, né? Porque precisava de um acompanhamento, né? Multidisciplinar, falar com outros profissionais, e é o que eu estou fazendo agora. Eu queria saber sua opinião, assim, para quem está começando só com fone de ouvido e um sonho. Dicas, assim, nesse sentido, para fazer tudo certinho, né? Você fala num ponto, assim, que hoje a gente tem levantado muito a bandeira, que é exatamente a comida limpa, né? O que seria essa comida limpa? É o livre de ultraprocessados. Então, os alimentos que têm o processamento com vários aditivos químicos, a gente chama de ultraprocessado porque ele praticamente não tem aquilo que ele está vendendo, né? Ele tem muito mais corante, saborizante, que são os aditivos e que acaba atrapalhando um pouco a flora bacteriana intestinal. E sem falar que eles têm uma alta densidade energética, né? Então são alimentos de alta densidade energética, baixo valor nutricional e que não te mantém saciado. Então, se você come um pacote de salgadinho, você comeu 300 calorias e depois você quer comer. Foi tipo a entrada, né? Sim. Foi a entrada da refeição. E a sobremesa também, às vezes você fala assim, vou comer um doce de leite, ou eu vou comer aquele chocolate que é feito com recheio e tal, que tem uma carga calórica muito maior, vai te dar menos saciedade do que um doce caseiro, né? Então, essa é a grande aposta. Se você tem um fone de ouvido e um sonho, aposte nos alimentos que são naturais, né? Então, frutas, verduras, Sim. legumes, carne, leite, ovos. Essa é a grande proposta. E aí tentar um pouco entender a sua saciedade. Comer devagar, a gente tem usado muito esse termo, né, que é atenção plena durante a refeição para você sentir a sua saciedade. E um erro muito grande, que é para você que é pai, né, e para nós pais, temos aquela tendência a obrigar os filhos a comer. Coma, só sai da mesa quando tiver terminado de comer. E hoje a gente vê que isso que nós aprendemos, porque nós fomos criados assim, nós temos uma certa obrigação de comer tudo. Às vezes a gente já está saciado, está com um prato na mesa, mas eu não consigo terminar se não tiver o prato limpo. Eu tenho que estar com o prato limpo. É inconcebível deixar a comida no prato. Então, acho que a gente tem que deixar a criança perceber a sua saciedade e deixar ela comer até que ela fique satisfeita. Porque é isso que a gente fala com o adulto, né? Então, esse mesmo indivíduo que você pensou aí agora, falo para ele isso: perceba a sua saciedade, coma o quanto se sentir satisfeito, pare de comer, independente de ter comida no prato. Legal. Olha, queria agradecer vocês que estiveram com a gente até agora, ouvindo esse bate-papo bem interessante com a Elma, que veio aqui trazer essa bagagem de conhecimentos na parte de nutrição, de gestão, de tudo que a gente conversou aqui hoje, que foi bem interessante. Eu queria agradecer primeiro a Ariana, que esteve aqui com a gente durante esse bate-papo. A Ariana, que é nossa aluna de medicina e é uma pessoa que eu convidei para estar aqui porque ela gosta bastante do tema. É aí atleta, né? Treina bastante, tá focando aí nos treinamentos e tem se dedicado também a uma boa alimentação. Ariana, obrigado. Eu queria que você agradecesse aqui para essa câmera também e falasse para as pessoas que estão nos seguindo aqui onde é que elas podem te encontrar, teu Instagram aí para as pessoas que estão acompanhando. Meu Instagram é Ariana Alencar _. Lá eu compartilho um pouco assim da minha vida saudável, né?
de treinos e minha dieta, acompanhamento com educador físico. Também a minha vida acadêmica, né? Sou aluna de medicina do 8º período lá no Unicelma. Fui aluna do professor Tiago no 1º período, no 7º também. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui acompanhando esse bate-papo. Muito enriquecedor. Obrigada, doutora Elma. Obrigado mesmo. Elma, te agradecer por ter tirado esse teu tempo aí. Sei que a gente que tem filho em casa, todo tempo para estar em casa é importante, mas eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui, ter conversado com a gente. E eu queria que você se despedisse falando aqui para essas pessoas que estão nos seguindo, estão acompanhando esse bate-papo, uma mensagem a respeito da nutrição, alguma coisa que você pode passar para essas pessoas para finalizar, e também dizer onde é que as pessoas podem te encontrar, a tua clínica, onde fica, teu Instagram da clínica. Bom, então, primeiramente, agradecer ao convite do Dr. Tiago para estar aqui hoje falando com vocês. Foi ótimo, né? Super descontraído, assuntos bem pertinentes. E o que eu deixo de mensagem e que eu venho falando bastante também nas redes sociais é para se alimentar de forma mais natural possível, comer comida de verdade. A gente usa esse termo não querendo colocar a outra como de mentira, mas seria realmente alimentos naturais, carnes, ovos, frango, frutas, verduras, legumes. Então, ir muito para esse tipo de alimento. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem lá a rede social que é o @elmaveloso, Elma com H, do consultório da clínica Inutri, @InutriSLZ, e é isso. Obrigado. Pessoal, estamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer a vocês que estiveram até aqui acompanhando esse nosso episódio. Aqui abaixo está aparecendo as nossas redes sociais. Eu queria aproveitar e pedir para você compartilhar esse episódio com alguma pessoa que você acha que vai se interessar sobre esse tema. Não deixe de nos seguir aqui no YouTube, não deixe de nos seguir nessas plataformas e no Instagram, tá bom? Nossos próximos episódios vão ser anunciados também no Instagram. Acompanhe a gente. Até a próxima.